Olá, sejam bem-vindas e hoje nós vamos falar sobre as 3 consciências para melhorar a sua relação com a sua mãe. Bom, vamos lá, 3 consciências. Por que consciência? Porque são consciências que você vai aprender aqui, que você vai despertar para que você entenda a sua relação com a sua mãe. Aqui a gente está falando de um lugar de filha, né? Então vamos todas nos colocarmos no lugar de filha. E eu vou falar 3 consciências, eu vou começar da menos complexa para mais complexa, mas a mais importante também. Então fica comigo aqui até o final para você entender quanto isso vai te ajudar em relação à sua relação com a sua mãe. E mesmo que já tenha uma relação ótima, continua aqui porque a gente sempre pode melhorar, né? A gente está sempre num lugar de aprender, de se transformar. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Antes de sermos mães, somos filhas. Todas somos filhas, né? Estamos aqui nesse mundo, sim, temos pai, temos mãe. Por mais que a gente não os conheça, eles nos constituem e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então vamos lá. O primeiro passo que eu queria trazer para vocês aqui é entender o seu lugar. Qual é o seu lugar hoje? Qual lugar você ocupa no seu sistema familiar em relação à sua mãe? Aí você vai pensar, nossa, mas como assim? Qual lugar? Eu sou filha dela. Sim, teoricamente você é filha dela, mas por muitas vezes a gente não ocupa o nosso lugar de filha. Por muitas vezes a gente ocupa um lugar de mãe da nossa mãe, um lugar de marido da nossa mãe, um lugar de irmã da mãe. E isso tem muito a ver com a história de vida da sua mãe que você entrou no sistema nessa história. Então, às vezes, se você tem uma mãe que teve uma mãe faltante, teve uma mãe ausente, ou que foi adotada, ou que foi abandonada, ou que foi criada pela tia ou por alguém, faltou essa mãe, por muitas vezes a filha, por amor, entra no lugar de mãe da mãe. E aquela filha quer salvar a mãe de todo jeito. Então ela tem muita pena da mãe, ela acha que a mãe é fraca, que a mãe não consegue fazer nada sem ela, que a mãe, ela sente culpa quando ela começa a ir para um lugar de mais prosperidade, e aí ela olha para a mãe e ela fica com pena. Então é uma filha que está ocupando um lugar de mãe. Ela quer o tempo inteiro dar todo o amor que essa mãe não teve, e que nunca vai ser suficiente, porque o que essa mãe não teve foi a mãe dela, e você está entrando num lugar de filha. Então é um lugar pesado, né? Idem quando a filha ocupa um lugar de companheiro, né? De marido. Às vezes é uma mãe que foi abandonada pelo marido, ou o marido faleceu, ou teve alguma história, né? Uma traição, e aí o marido foi constituir outra família, essa filha ficou ali com aquela mãe. Então ela, por muitas vezes, ela entra no lugar desse companheiro. E aí também é pesado, porque essa filha, ela tá sempre culpada. Ela tá sempre querendo fazer tudo pela mãe. Então tudo que ela faz, tudo que ela pensa na mãe. Ela pensa o que ela pode fazer pela mãe. E vocês sabem muito bem, quem me acompanha aqui, e vocês sabem o quanto eu honro essa relação de filha e mãe. Só que nós somos apenas filhas. A gente não pode sair do nosso lugar de filha. Senão, o amor não flui. A filha que tá do lado da mãe, sendo marido da mãe, se sentindo responsável por aquela mãe, se sentindo muitas vezes responsável financeiro, responsável emocional, responsável amoroso. Então é aquela filha que tá sempre ali devendo para aquela mãe, sabe? E isso custa muito. Então a gente identificar isso através da história de vida da nossa mãe, às vezes a irmã faz um papel de irmã, que também é outro lugar. Sempre que a gente está fora do nosso lugar de filha, a relação é mais pesada. Então se pergunta, qual o lugar que eu ocupo hoje no meu sistema familiar em relação à minha mãe? Então esse é o primeiro passo, é reconhecer onde você está nesse sistema. O segundo passo, você tem que olhar para a história da sua mãe e você tem que entender que ela, quando te teve, já era uma adulta. Ela e o seu pai se escolheram, mesmo que não foi de uma forma bonita, mesmo que a história não seja linda, eles se escolheram e eles tiveram você quando você era bebê, eles eram adultos. Só que a gente tem uma fantasia infantil de achar que nós somos maiores do que os nossos pais. Então a gente se coloca num lugar de, a minha mãe não sabe marcar médico. Se eu não levar minha mãe no médico, ela não vai. Minha mãe, ela não tá fazendo errado. Ô mãe, você tá fazendo tudo errado. O que tá fazendo? Você tá louca? Você tá errada, não é isso.
isso. Não, mas a mãe fala, não, mas eu quero isso. Mas não é, errado, tá proibida de fazer isso. A filha entra num lugar superior ao da mãe. E eu quero que vocês ouçam isso com bastante carinho e profundidade, porque não é simples o que eu tô falando, eu tô falando de algo bem profundo. A gente faz por amor. Quando a gente liga pra nossa mãe pra dar um esporro, porque ela não tá fazendo uma coisa que a gente não acha legal, a gente tá fazendo isso por amor, porque a gente olha de fora e fala, caramba, é óbvio que vai acontecer isso e vai acontecer aquilo outro, então eu preciso educar essa mãe que ela não pode fazer isso. Só que a gente tá fora do nosso lugar também. As nossas mães são grandes e nós somos pequenas e seremos pequenas para sempre em relação a ela. Então é um lugar de você se humildecer, é um lugar de você ir recolhendo o seu lugar e falando assim, caramba, quem é a minha mãe? E você começar a olhar para sua mãe não só como filha, mas reconhecer a mulher que ela é. Nós como filhas, a gente só tem uma faceta, né? Faceta mãe. Só que essa mãe, essa mulher, ela é profissional, ela é amiga, ela é irmã, ela é uma mulher. Ela tem a força dela. E quanto mais a gente coloca a nossa mãe num lugar de dependente, menos força elas têm. Porque a gente não deixa elas se desenvolverem. A gente acha que a gente vai... Não, minha mãe, se não fosse eu para organizar as finanças dela, ela tava ferrada. Então essa mãe precisa crescer, né? Caso se você não der esse espaço para ela, ela não vai crescer. E aí eu recebo um monte de histórias e comentários falando assim, porque você não conhece a minha mãe, porque o dia que você conhecesse a minha mãe, você ia entender do que eu tô falando. Gente, eu atendo mulheres diariamente, anos da minha vida, e eu trabalho sistêmico sempre. Então a minha psicanálise é sistêmica. Então eu só trabalho com isso. E eu digo pra vocês, as nossas mães precisam ter força, a força delas. E a gente precisa ter a nossa força pequena como filho, né? Então um exemplo disso é como se você... Vou dar um exemplo aqui bobo, né? Sua mãe precisa fazer o exame. Você sabe que ela precisa fazer o exame e ela sabe que ela precisa fazer o exame. Então você vai falar pra ela e falar assim, mãe, você precisa fazer o exame. Não tem que fazer exame nenhum, tô fora, não quero fazer exame não. Não? Bom, pena. Sinto muito, com muito amor, mas eu não posso obrigar a minha mãe. Ela precisa olhar que ela precisa desenvolver essa força de querer fazer esse exame. Eu não posso obrigar. Eu posso ajudar, eu posso apoiar, eu posso falar, ó, quando você quiser eu te levo, né? Eu faço o que tiver que fazer para o negócio acontecer, mas eu não posso ser sua mãe. Eu não posso te pegar pelo braço, te botar no carro e te obrigar a fazer. Não dá, isso não funciona. E aí a gente entra no terceiro passo, que é o mais importante. É esse lugarzinho da gente deixar com elas a história delas. A história delas nos constitui, a gente tem muita honra e respeito, mas as escolhas foram dela. A gente se honra, a gente se abaixa, a gente se humildece perante a história do nosso sistema todo, mas a gente também respeita. A gente precisa respeitar as escolhas que elas fizeram, porque senão a gente está de costas para a nossa vida. Se a gente está olhando para o pai, para a mãe aqui, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, então você me deve. A gente está de costas para a nossa vida. A vida precisa fluir, de cima para baixo. Então aqui estão os nossos avós, bisavós, avós, pais, a gente, nossos filhos. Se a gente está olhando para cima, a gente está de costas para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa realização pessoal, profissional, prosperidade, dinheiro, tudo. A gente precisa se virar, agradece, toma todo o amor que essa mãe e esse pai puderam nos dar, que foi o melhor que eles podiam e tá tudo certo. Cada um dá o que pode, mesmo que seja pouco ou nada, era o que deu. Assim como nós fazemos com os nossos filhos, a gente dá o melhor que a gente pode, mas amanhã a gente não sabe se vai ser suficiente. Então isso é um exercício bom pra gente se humildecer, mas a gente agradece, recebe, se vira pra nossa vida. E pega a nossa energia e foca nos nossos filhos, foca no nosso marido, foca na nossa carreira, na nossa prosperidade, na nossa história, com muito amor e gratidão a essa mãe, a esse pai. Mas a gente não pode ficar virado para ele, não pode ficar controlando a vida deles, não pode ficar exigindo deles o que eles não têm para dar pra gente. A gente simplesmente recebe, tem, se vira para a nossa vida. E aí a vida flui. E aí o amor acontece, né? Quando eu digo amor, é essa energia de vida. A vida só flui desse jeito, é de cima para baixo. É como se fosse uma cachoeirinha mesmo. A aguinha da vida, ela vem descendo. Você tá aqui virado ao contrário, aqui tá tudo parado aqui, nada vai fluir. Então receba o que o seu sistema pode dar para você, agradeça, deixe com eles a história deles, e se vire para sua vida, se vire para sua história, porque essa sim é sua responsabilidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É um tema profundo, complexo, mas muito, muito importante. E eu espero que ajude vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!